A gente vai jogar catapulta. Se gostaram dessa minha vozinha fofa, bora lá. É tipo uma menina assassina e a gente tem que dela, né? Então, bora lá. Eu acho que esse que a menina tá falando que eu não tô entendendo nada. Agora gente, vocês não têm dó de mim, não? Olha o que eu sofro por vocês. A minha menina tá aqui levando susto. E vocês ainda da minha cara. Vocês têm coragem de fazer isso comigo. Coragem, viu? Coragem. Gente, eu, a Katia Coca. Alô, vem. Sou eu. Vou te matar. Ganhei. Bora pegar a menina. Ô, música. Tá atrás da porta, não tá aqui. Eita, que eu tô batendo com a cabeça em tudo. Olha isso daí. Eita, tô que merda. Filha, para de tacar spray em mim. Tá querendo o quê? Eu, hein? Ai, voltei. Vem cá, menina. Filha, para de tacar spray em mim. Bora, filha, levanta. Ai, bora, cadê a menina? Você tá querendo spray em mim? Eu, hein? Tem raiva.